Glória a Deus. Aleluias. Amém. Obrigado. Amém, igreja. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Depois de tudo isso que o apóstolo falou, tudo isso só acontece e a igreja, o mover aí do Senhor no meio aí do Kids, porque nós temos um apóstolo que tem investido bastante na igreja, nesse ministério. Ele tem um amor muito grande pelas crianças, e as crianças por ele. A gente vê o cuidado e o zelo que ele tem, o cuidado que ele tem para com as crianças. E ai de nós se não fizermos o trabalho com excelência como o apóstolo quer, Porque ele vai puxar a nossa orelha, porque, como ele disse, é a menina dos olhos da igreja, do apóstolo. Então nós temos uma responsabilidade muito grande, porque é o apóstolo que tem nos dado a direção, que tem nos abençoado e principalmente tem sido o nosso canal de bênção, tem sido aquele que tem nos orientado, nos direcionado, e por isso o ministério tem crescido, por isso pessoas têm se envolvido, porque o nosso pastor, o nosso apóstolo tem se envolvido com esse trabalho, amém? Então vou deixar uma dica aí para os líderes, Quer ver sua área, sua célula, seu setor crescer? Se envolva. Se envolva, meu irmão, porque está aí o exemplo. Esse ministério está desse jeito, está dessa proporção. Por quê? Porque nós temos um apóstolo que se envolve com os trabalhos, amém? Que Deus abençoe e continue abençoando o nosso apóstolo, em nome do Senhor Jesus. E nós estamos numa campanha, nesse mês de março aqui, desafiadora, Porque ele tem falado sobre chuvas de bênção. Lógico que a gente tem visto aí fora a chuva cair, agora há pouco mesmo. O apóstolo Noel estava falando aí que estava chovendo lá fora, Veio lá da nossa terra da Zona Leste. Veio lá da nossa terra da Zona Leste e está chovendo. Realmente, eu vim ali da Zona Leste também, o tempo já estava fechando para a chuva. Lembrei até da mensagem do pastor Nino, que está ali hoje à noite. Ele falou, eu vou à noite, eu venho à noite. Está aqui presente. Obrigado pela sua presença, viu, pastor? E ele falou de manhã, não precisa ter nuvem para chover. Mas estava nuvem, meu irmão. Hoje tinha nuvem à noite aqui. E nós estamos numa campanha desafiadora, que é chuvas de bênção. Nós temos ouvido mensagens, palavras que têm sido ministradas através do apóstolo, através de alguns pregadores que nós já ouvimos aqui, alguns pastores, líderes que nós temos ouvido, ainda temos mais 2 semanas aí. Além da semana que vem, ainda tem mais um domingo, viu, apóstolo? Tem mais um domingo, só pode contar as bênçãos aí. Dia 31 ainda tem mais um domingo aí, após o musical. Então nós temos ouvido aí sobre chuvas de bênção. Mas não só ouvido, mas nós temos visto na vida de cada um que vem aqui, que Deus tem abençoado, que Deus tenha multiplicado, que Deus tem derramado chuvas de bênção. Mas eu quero dizer o seguinte, tudo isso também tem acontecido, por quê? Porque alguém ouviu a palavra do Senhor e obedeceu. Dos textos que o apóstolo trouxe lá no primeiro domingo, no início dessa campanha, ele falou várias passagens, e uma das passagens que ele falou, depois nós vamos ler melhor, mas dizia lá sobre 1 Reis 18, que dizia, quando Deus fala com Elias e fala para Elias assim, olha, vai de encontro a Acabe e avisa ele que eu vou derramar chuva. Então o apóstolo Joel, ele ouviu a voz do Senhor e disse, vai e diga para a minha igreja, que nesse mês de março eu vou derramar chuva abundante sobre a minha igreja. Então eu creio que essa mensagem não veio do apóstolo, essa direção não veio dele, do coração dele, mas veio do coração de Deus. Porque Deus falou, assim como Deus falou com Elias, vai e avise Acabe que eu vou derramar chuva sobre essa terra. Deus falou com o apóstolo Joel e disse, nesse mês de março eu vou derramar chuva sobre a minha igreja. Amém? Você crê nisso? Então chuvas cairão sobre a tua vida. Por quê? Porque eu estou aqui, porque o pastor Nino estava aqui de manhã, porque outros pastores não. É porque o apóstolo ouviu a voz, o profeta ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Porque Acabe sai dali e vai encontrar, Elias saiu dali e vai se encontrar com Acabe, e nós conhecemos a passagem de 1 Reis 18, quando ele se encontra com os profetas de Baal, e logo em seguida ele fala para Acabe, depois de vencer ali aqueles profetas de Baal, ele diz para Acabe, olha, vai comer, vai se alimentar, porque vem uma grande chuva. Não havia nuvem alguma no céu. Não havia nenhuma nuvem no céu. Se a gente continuar lendo, nós vamos ver, e daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre isso, não havia nuvem alguma nos céus.
Mas havia uma certeza no coração do profeta: Deus falou e Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Por isso Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas em nossas vidas. Mas eu queria deixar um texto com os irmãos para a nossa meditação, lá em Ezequiel, capítulo 34. Os irmãos vão pôr aí nos monitores. Ezequiel 34, 26. Deus ali também fala com o profeta Ezequiel, dando a ele algumas direções, falando ali acerca de que o próprio Deus iria cuidar do seu povo, porque um pouco antes do versículo 26, lá mesmo em Ezequiel 34, Deus repreende pastores que se apacentam a si mesmo, que cuidam somente das suas necessidades e não se preocupam com o povo, né? Aí logo em seguida, a partir do versículo 26, Deus fala: eu mesmo vou cuidar do meu povo. Então eu quero dizer para você, Deus está cuidando de você, meu irmão. Fala para o teu irmão que está aí do teu lado: Deus está cuidando de você. Ele disse que Ele mesmo vai cuidar de você. E lá no versículo 26, diz assim, vou ver se eu consigo ler daqui. Delas e do lugar ao redor do meu outeiro, eu farei bênção. Farei descer a chuva a seu tempo. Serão chuvas de bênçãos. Pode pôr o versículo 27 em seguida aí, por favor. Peguei a Flavinha, eu falei para ela só do 26, não falei dos outros, né, Flavinha? Desculpem. As árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará sua novidade, e estarão seguras na sua terra. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e os livrar das mãos dos que as escravizam. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Então nós vemos aqui o próprio Deus falando ao profeta: eu mesmo vou fazer isso. E aí ele diz, e aí eu queria chamar a atenção dos irmãos numa pequena parte que diz assim, que o Senhor, Ele diz que iria nos abençoar, que Ele mesmo nos abençoaria. Em que lugar? No seu outeiro, ou seja, na sua presença, ou seja, ao seu redor, aqueles que estiverem no outeiro, em algumas traduções dizem, no monte do Senhor, algumas traduções dizem, nas colinas do Senhor. Então eu entendo que, para que essa chuva nos alcance, para que essas bênçãos nos alcance, nós precisamos estar no lugar onde Deus quer que nós estejamos, que é na sua presença, que é na presença do Senhor. Você quer receber bênção, meu irmão? É aos pés do Senhor, é no outeiro do Senhor, é na presença do Senhor, é junto do Senhor, é aí que a bênção vai chegar, meu irmão. Não adianta pensar: não, eu estou lá, eu vou ficar lá no meu cantinho, eu vou ficar lá no meu lugar, Deus vai me alcançar. Meu irmão, Deus está falando para mim e para você, é na presença do Senhor, é no lugar onde Deus te colocou, que Deus quer te abençoar. É no lugar onde Deus te plantou que Deus vai fazer prosperar, que Deus vai fazer germinar, que Deus vai fazer crescer. É aonde Deus te plantou. Eu vos abençoarei. Aonde? No lugar que eu determinei. E eu sempre falo sobre isso. Imagina Deus aqui, à minha direita, o mundo ou qualquer outro lugar que não seja onde Deus me quer. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais longe eu estou daqueles lugares que não é de Deus, que Deus não quer que eu esteja. Quanto mais eu me afasto de Deus, mais eu estou próximo de onde Deus não quer que eu esteja. Dá para você entender isso, meu irmão? Que não é porque eu estou olhando para lá, é porque eu estou deixando de olhar para Deus. Não é porque eu estou olhando para outro lugar, é porque eu estou me afastando da presença de Deus. E aí eu me aproximo do lugar onde Deus não quer que nós estejamos. Você quer bênção, meu irmão, é aos pés do Senhor. Você quer vitória, é aos pés do Senhor. Você quer que chova sobre a tua vida bênçãos do Senhor, é onde Deus quer que você esteja. É na presença do Senhor, é junto do Senhor. E aí Deus fala ao profeta, né? Eu vos abençoarei, delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, eu farei bênção, farei descer a chuva a seu tempo. Então Deus quer nos abençoar aonde, no tempo e no momento que Ele deseja. O tema que eu pedi, né? Chuva a seu tempo. É no tempo de Deus, meu irmão. Nós temos que entender qual é o tempo de Deus na nossa vida.
Quando o profeta diz ali ao seu moço, olha, sobe ao monte, voltando lá em 1 Reis 18, sobe ao monte, olha lá se tem alguma coisa no céu. Aquele moço sobe lá e fala para ele o quê? Não tem nada, não há nuvem alguma. Não havia nenhum sinal de nada. Mas Deus estava trabalhando. Muitas vezes nós estamos esperando ver sinais, estamos esperando ver alguma coisa para poder crer que Deus está trabalhando, meu irmão. Ainda que nada veja, ainda que nada esteja acontecendo, creia que Deus está trabalhando a teu favor. Deus está preparando a tua bênção, Deus está preparando o lugar, Deus está preparando a terra, Deus está preparando a semente, Deus está preparando para que tudo venha tudo venha acontecer no tempo de Deus na tua vida. Que é o melhor tempo da nossa vida, meu irmão, é o melhor tempo para nós. Mas não tem nada, mas é ali, meu irmão. Eu gosto de Gênesis 26, eu gosto muito dessa passagem. Isaac queria buscar alimento para sua família, Isaac queria levar sua família para outro lugar, e Deus fala, não vá, não desça ao mundo, não desça ao Egito, fica no lugar que eu te disser, porque ali eu ordenarei a bênção sobre a tua vida. Então fica, meu irmão, fica firme no Senhor. Fica firme em Deus, fica firme onde Deus te colocou, porque é ali, mas eu não estou vendo nada acontecer. Não tem problema, eu não preciso ver, eu preciso crer, meu irmão. Eu não preciso enxergar, eu preciso crer de todo o meu coração que Deus está trabalhando. O pastor Nino contava um testemunho dele que na manhã sobre o apartamento. Não tinha nada, não tinha como, não tinha condições, mas Deus proveu todas as coisas. Deus vai prover, meu irmão. Ah, mas o moço foi lá uma vez e nada viu. Mas aí o profeta diz, Elias diz, volta lá. E ele volta novamente a segunda vez. E o que ele vê na segunda vez? Nada. Volta lá a terceira vez. O profeta estava orando. O que o moço vê na terceira vez? Nada. Quantas vezes você pensou que ia acontecer algo e nada aconteceu? Olhou aqui um pouquinho. Pensou que algo iria mover, que algo iria, e nada acontece. Parece que nada está acontecendo. Por mais que eu ore, por mais que eu vou à igreja, por mais que eu ouça a palavra, parece que nada está acontecendo. Meu irmão, Deus está trabalhando, meu irmão. Espera no tempo de Deus. Espera no tempo de Deus. Não tente encurtar caminho, não tenta arrumar caminhos aí para você abreviar os seus tempos, não. O tempo é de Deus, não é o seu, é o tempo de Deus, é o melhor tempo para as nossas vidas, é o tempo de Deus. Nós temos exemplos na Bíblia de homens que tentaram encurtar caminhos. O próprio Deus disse lá quando tirou o povo do Egito, quando tirou o povo lá e guiou aquele povo pelo deserto. Tem um versículo que diz que Deus levou por caminhos mais longos, mais distantes. Mas sabe para quê? Para que o povo não perecesse, para que o povo não olhasse a desolação e se entristecesse, se abatesse e desistisse. Por mais que o caminho pareça ser mais árduo, meu irmão, é um caminho que Deus está te poupando, é um caminho que Deus está te guardando, está te estruturando, está te formando, está te fortalecendo, para que você não desista. Fala para o teu irmão, não desista, meu irmão. Não desista. Ainda que o caminho pareça árduo, longínquo, por mais que pareça duro o caminho, é o caminho melhor que Deus tem para a tua vida e vai te levar à vitória. Chuvas de bênção virão. Nós vemos lá José tentando encurtar o caminho, chega lá para aqueles dois homens. Olha, quando vocês estiverem diante de Faraó, lembra-te de mim aqui, estou aqui, lembra de mim lá. Aqueles homens foram lá, aconteceu o que José falou, quando interpretou o sonho daqueles homens. Mas o que aconteceu? Esqueceram de José. A palavra diz, esqueceram. Não, meu irmão, era propósito de Deus. Sabe quanto tempo demorou para que eles lembrassem? 2 anos. 2 anos depois, o faraó tem um sonho. E o copeiro lembra, olha, quando eu estava preso, havia um homem lá que interpretava sonho. Manda buscar este homem. Era o tempo de Deus na vida de José. Se José tivesse saído 2 anos antes, não tinha sonho, José não estava governando, não tinha acontecido tudo aquilo, porque havia um tempo determinado por Deus. Há um tempo determinado por Deus para a tua vida.
Há um tempo de Deus determinado para que você floresça, para que você frutifique, para que a chuva seja derramada sobre a tua vida. Mas enquanto isso, meu irmão, não se preocupe não, viu? Que Deus sustenta. Deus sustenta. Porque durante a jornada, durante o percurso, Deus supriu o povo, supriu de pão, de carne, de água, de sombra sobre a sua cabeça. Nada faltou. Porque Deus supriu. Eu sempre falo isso nas minhas vidas. Eu não falo do que eu ouço, ou do que eu apenas do que eu ouço ou do que eu conheço da Bíblia. Eu falo daquilo que eu vivi. 7 anos de vacas que, como diz o apóstolo Nailton, que nem tinha vaca mais, Deus guardou, Deus supriu. Não havia mais de onde correr, mas Deus supria. A gente tenta, de todos os meios, encurtar. Eu lembro que eu trabalhava em 3, 4, às vezes 5 lugares ao mesmo tempo, trabalhava de representante. De manhã eu vendia corrente, à tarde, na hora do almoço, eu estava vendendo peça de carro, à tarde eu estava vendendo, entregando speed, à noite eu estava fazendo outra coisa, tentando encurtar o caminho. E a prova não parava. Eu falei, Senhor, não tem mais o que fazer. Eu só não deixava de ir à igreja, mas fora da igreja eu só sabia trabalhar. Porque eu tentava encurtar o caminho para tentar diminuir a dor, para tentar diminuir, achando que aquilo, que o meu esforço próprio iria fazer com que aquilo acabasse. Mas foi no tempo de Deus. Eu precisei entender que no tempo de Deus, no tempo certo, no tempo propício, e eu quero crer que esse mês de março é o tempo que Deus preparou para nos abençoar, porque Deus usou a boca do profeta para falar conosco. Creia nos seus profetas e prosperarei. Então eu não posso duvidar que esse mês vai ser um mês de bênção para a minha vida. Eu não posso duvidar que esse mês será um mês de vitória sobre a sua igreja. Porque Deus usa a boca dos seus profetas. E quem crê, vai receber. E quem crê, vai ver acontecer. Aquele jovem subiu lá a 4ª vez. O que ele viu? Nada. 5ª vez? Nada. 6ª vez? Nada. Aí na 7ª vez, que foi a ordem da ida do profeta, sobe lá 7 vezes. Aí ele vê o quê? Uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Nós até cantamos um corinho aí, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Não vou cantar não, tá? Não se preocupe não. Eu vou poupar vocês. E às vezes a gente vê algo tão pequeno e fala, puxa, eu esperei tanto tempo para isso. Eu esperei tanto tempo achando que havia algo estrondoso. Veio só isso. Meu irmão, você não sabe o poder de Deus, meu irmão. Quando a gente está falando isso, a gente não está querendo no poder de Deus. A gente tá medindo Deus pela nossa capacidade. A gente está medindo Deus conforme a nossa visão. A gente está medindo Deus conforme aquilo que nós entendemos. Meu irmão, nosso entendimento não é nada perto do conhecimento de Deus. Nós não imaginamos o poder que Deus tem. Aquela pequena nuvem se transformou numa grande chuva. Eu já contei algumas vezes esse testemunho aqui. Quando eu estava ali, depois desses 7 anos ali de dureza ali, de amargura. E não porque Deus quis, viu, meu irmão? Decisões erradas que a gente toma na nossa vida. Decisões erradas que muitas vezes nos levam a esses desertos. E às vezes a gente quer falar, não é Deus, não é nada, meu irmão, é decisão nossa. Muitas vezes é decisão errada que a gente toma. Porque a gente olha para o homem às vezes. Eu estava pensando, o apóstolo falou, fala algum tempo, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Tantas coisas eu vi acontecer na minha vida. Tantas coisas eu vi o Senhor trabalhar e fazer. E esses 7 anos ele começou por quê? Porque eu olhei para o homem e me entristeci. Porque eu achei que meu ministério tinha acabado ali. Eu abri mão da minha família, eu abri mão do meu ministério. 7 anos de luta. Mas não é isso, eu não quero falar sobre esse tempo agora não. Eu quero falar que ao final desses 7 anos, apareceu uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Porque depois de bater a cabeça durante 7 anos, procurando uma porta, procurando um lugar, sonhando com coisas tremendas, vem só lá uma pequena nuvem,
confesso que naquele primeiro momento eu falei, Senhor, não pode ser Deus aí. Não pode ser Deus. Quem não sabe, casado com a Suzane. Fica de pé, Suzane. Está ali a dona Suzane, minha esposa. Amém. Mulher guerreira, mulher de oração. Porque eu desisti, eu abri mão, mas ela não abriu mão não. Ela continuou firme esperando em Deus. Eu cheguei a jogar para cima todas as coisas que Deus me deu, mas ela continuou querendo. E se ela não tivesse na minha vida, eu não estaria hoje aqui. Vamos fazer 42 anos de casado em julho agora, desse ano. Amém? Tem gente aqui que não tem nem isso de idade. O apóstolo tem. Ele está ali balançando a cabeça aqui em cima, eu sei que você tem mais que isso. Deus me deu 5 filhos. Para a glória do Senhor. Chuva de bênção, viu, meu irmão? Porque minha esposa não podia engravidar. 8 anos nós fomos ter o nosso primeiro filho. 8 anos demorou. Deus prometeu, quando eu cheguei na casa do Senhor, que Deus ia me dar uma família. Já contei meu testemunho, eu acho que no Dia dos Pais aqui do ano passado, eu contei um pouco do meu testemunho aqui. Deus falou que ia me dar uma família. Eu só não imaginei que era tão numerosa, mas deu. Eu já estava feliz com 1, 2, né? Mas Deus falou, não, é chuva abundante. Porque quando Deus derrama, meu irmão, não é pouco não, viu, meu irmão? Quando Deus derrama chuva, não é pouco não. Se prepara para o muito. Fala para o teu irmão, se prepara para o muito do Senhor. E eu ali, hoje eu tenho, para a glória do Senhor, 5 filhos, todos na presença do Senhor, todos, graças a Deus que Deus segurou para que todos nascessem já na igreja, já estávamos convertidos depois de 5 anos de casado. 5 filhos, agora eu vou perder as contas já aqui daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou me atrapalhar. Tenho 5 filhos, tenho uma nora, tenho 2 genros, o terceiro genro chegando, que está aí trabalhando aí, cadê? Está lá em algum lugar ali, nós está lá em cima. Está chegando mais um genro e já tenho 3 netinhas já. Então hoje, muito. Então minha família já está em 14. Por isso que eu posso falar do carro, tem que aumentar, tem mesmo. Mas voltando lá, Deus falou que me abençoar, que abriu uma porta. Mas durante esses 7 anos, Deus nos guardou, Deus sustentou, Deus moveu corações, apesar das nossas incredulidades, da dureza do nosso coração, apesar das nossas desobediências, muitas das vezes, né? Que Deus falava, não vá, a gente teima em ir, não faça, a gente teima em fazer, a gente acha que sabe muitas coisas, e a gente não sabe nada, porque a nossa vida, a gente pensa que tem controle sobre ela, está aí a pandemia que mostrou que a gente não tem controle sobre nada. Né? Mas a gente acha que tem controle sobre as coisas, mas durante 7 anos Deus supriu, Deus guardou, Deus deu sombra, deu alimento, deu cobertura. Não mendigamos o pão, porque Deus não deixou. Deus sustentou. E aí, ao final dos 7 anos, vem lá uma mãozinha pequenininha lá. Eu falei, Senhor, eu estou precisando de um vendaval aqui, de uma tempestade, vem uma mãozinha lá, essa chuvinha. Eu já falei isso aqui, quando Deus preparou essa porta de emprego, a primeira coisa que eu queria fazer era levar Deus lá. Falei, não, Deus, eu quero levar o Senhor lá para ver, olha, ver se é isso mesmo, porque eu estou achando que o Senhor se enganou, não é aqui não. Porque Deus falou que do lugar onde Deus iria me colocar, eu ia tirar o meu sustento e o sustento da minha família. Eu já tinha 5 filhos, morava de favor, recebia a cesta básica da igreja, alguns irmãos nos ajudavam lá, levando alimento na nossa casa. Eu falei, Senhor, uma portinha dessa, uma empresa que nem existia, era uma empresa informal, né? Não existia nem formalmente, ela não era constituída, era uma firma clandestina, trabalhava com sucata, era uma coisa assim que só Deus para ver alguma coisa boa ali. Porque tem vezes, meu irmão, que só Deus vê coisa boa, viu? Às vezes a gente olha para o irmão, mas o que Deus viu de bom nessa pessoa? Ah, Deus viu. Olha para o lado aí, Deus viu algo bom aí. Ó. Você pode não enxergar, mas Deus viu algo bom dessa pessoa que está do seu lado aí. E eu estava assim, Deus, o que o Senhor viu de bom ali? Eu falo, Senhor, vamos lá, Senhor, eu vou te levar lá para te mostrar o que é aquilo. 2005. E eu tinha um sonho, já de muitos anos. Quando eu falei, né, eu trabalhei de representante, abri firma, fechei firma, montei escritório dentro de casa querendo ser representante, montar equipe, eu tentei de tudo, que eu queria ter uma empresa, nunca consegui. Por quê? Porque eu sempre tentava da minha maneira, com as minhas forças.
E Deus me deu um emprego registrado lá nesse lugarzinho. Entramos nesse lugar e ali Deus começou a trabalhar. Eu já contei várias vezes aqui algumas partes aí o testemunho, né? Eu entrei em 2005, 2008, eu estava saindo de uma casa de favor que eu morava para a minha própria casa, para uma casa própria. Consegui financiar uma casa 3 anos depois daquele trabalho, porque eu ficava assim, Senhor, eu trabalho em 3, 4, 5 lugares durante o dia. E quem trabalha na rua sabe que a gente tenta dar uns pulos nossos e arrumar uma coisa. Como é que eu vou ficar agora trancado dentro de um lugar e sem poder fazer nada e só com aquele pequeno salário? Mas era daquele pequeno salário que Deus prosperou todas as coisas. 3 anos depois, então, eu comprei minha casa, isso em 2008. 2011, eu me tornei sócio dessa empresa, com 5% daquela empresa. 2 anos depois eu tinha 20% daquela empresa. Hoje, em 2019, 6 meses antes de entrar a pandemia, Deus me deu graça, eu acabei adquirindo o restante da empresa. E logo em seguida, eu lembro até hoje da cara do apóstolo. Quando eu cheguei apóstolo, eu fiz um negócio aqui, um acordo aqui com o meu sócio. Ele quer me vender a parte dele da empresa. E eu entrei num desafio. Na época era algo assim que... Vou falar para vocês, era quase do tamanho do prédio aqui. A prestação era quase do tamanho do desafio nosso aqui do prédio. Isso em 2019. O apóstolo, né, ele sempre, aquele zoião dele azul assim, meu filho! E a gente conhece, eu já conheci os testemunhos do apóstolo aqui, dos desafios que ele entrou. E eu fui lá, o apóstolo fez, eu também vou fazer. Ué, ele é nosso mentor, né? Ele é nosso líder, então a direção vem dele, se ele fez, eu vou fazer também. Mas eu busquei a Deus, irmão. Eu busquei ao Senhor, pedi oração, pedi direção. E aí eu fiz o negócio lá. 6 meses depois vem pandemia, fecha tudo, fecha a empresa, eu ainda devendo mais da metade da empresa ali, tinha feito só... E para entrar nesse negócio, Deus morreu. Eu não tinha também, hoje sendo o pastor Nino contando lá que não tinha para dar entrada, eu falei, Senhor, eu fiz um negócio lá também na empresa, não tinha praticamente nada ali, e o valor que ele queria era muito alto, e eu tentando vender meu carro e não conseguia vender meu carro. Cheguei num cliente meu, perguntando se ele podia me antecipar alguns pedidos, pessoal do mundo. E ele falou, não, mas não tem agora, não vou fazer isso agora, mas qual que é a necessidade? Não, que eu quero vender meu carro, tal, que eu preciso dar entrada para fazer o negócio. Contei para ele que eu estava comprando a empresa, e ele falou, olha, eu te arrumo esse dinheiro, não vende seu carro não, porque você vai vender seu carro, como é que você vai trabalhar? Fica com o carro, eu te arrumo o dinheiro. Aí fiquei todo feliz, já uma parte eu já consegui, era 1/3 do que eu precisava, aquela época. Aí ele reparou, olha, às vezes a gente não pensa que Deus vai abrir o céu, mandar uma carruagem de fogo com o seu exército lá, com os seus anjos para nos abençoar. Deus usou um ímpio. Pessoa que não conhece a Deus. Ele olhou para mim e falou, mas isso é suficiente? Não, vai me ajudar bem. Não, eu perguntei se é suficiente, ainda levei uma dura ainda do japonês. Mas isso é suficiente? Eu falei, não, então por que você já não falou logo? Eu preciso de 3 vezes esse valor. Passa amanhã aqui e pega o dinheiro. Eu falei, como que eu vou fazer um negócio desse? Pode aplaudir ao Senhor. Como eu vou fazer um negócio desse? Como eu vou pagar? Como eu vou... Não importa, passa amanhã, fecha lá seu negócio, vai trabalhar, depois a gente conversa. Fiz o negócio, ele me adiantou aquele dinheiro, me emprestou aquele dinheiro. Eu sei que depois disso veio a pandemia, tudo fechado, e fechamos a empresa durante 1 mês, mas depois abrimos, reabrimos, e aí Deus foi abençoando. Eu sei que 2021, e todo mês eu ia lá buscar os pedidos lá no cliente, que esse cliente eu atendo ele pessoalmente, até hoje eu atendo desde quando eu comecei, não por causa disso, eu já atendia ele desde 2007, eu já atendia esse cliente. E ele nunca deixava, ele sempre falava, eu só atendo o representante, eu não atendo o dono de empresa, mas aqui eu não quero nenhum representante da sua empresa, você vai ter que vir todo mês aqui. Eu falei, não tem problema, era quinzenal, eu venho toda quinzena. E durante mais de 10 anos eu ia lá toda quinzena, buscar meus pedidinhos lá. E você vê, ele foi pegando confiança e Deus tocou no coração dele. Eu sei que 2 anos depois, 2021, fui lá, todo mês eu falo, precisamos acertar aqui. Não, você já terminou de pagar? Não, estou terminando. Termina lá primeiro, depois a gente conversa. Termina. Eu sei que isso demorou 2 anos. Depois de 2 anos, eu fui lá falar com ele. Nós precisamos fazer o acerto daquele dinheiro. Veja quanto você quer dar. Ele pegou uma folhinha de papel.
na mesa dele, dobrou lá, colocou lá meu nome, colocou, anota aí, quando você está trazendo hoje aqui, pegava, colocou debaixo de um risque-rabisque. Olha, alguém conhece ainda, lembra o que é isso? Alguém sabe o que é isso? Os jovens acho que não vão nem saber. Alguém sabe o que é risque-rabisque? É coisa velha, né? Coisa antiga. Mas até hoje ele tem esse risque-rabisque lá. Ele enfiou a folhinha lá, todo mês eu ia lá, levava um pouquinho, ele me dava a folha, falou, anota aí o que você está dizendo. Não cobrou nada, não pediu garantia, não pediu nada. Todo mês eu ia lá. Eu sei que no final de 2021, aí eu terminei de pagar o principal, que era o que ele tinha me emprestado 2 anos atrás. Eu falei, agora tem que acertar a diferença. Foi que diferença? Eu falei, já faz 2 anos e pouco. Aí ele levou tá dura, né? Eu te emprestei o dinheiro para ganhar alguma coisa em cima de você? Eu te arrumei o dinheiro para ganhar alguma coisa em cima de você? Eu não preciso disso. Só vai pagar o que eu te emprestei. Nem um centavo. 2 anos depois, eu acabei liquidando, pagando ele. Então, meu irmão, chuvas de bênção. Deus falou, porque Deus falou. Assim eu volto a chamar a atenção lá em Ezequiel 34, 26. Deus falou que ia cuidar. Meu irmão, não é o homem, é Deus. Deus falou que vai cuidar de você, meu irmão. Deus falou que vai cuidar dos teus negócios. Deus vai cuidar da tua vida. Deus vai cuidar da tua família. Esses dias eu estava lembrando, eu tinha uma úlcera crônica, diagnosticada pelos médicos, não tem cura, você precisa operar, e mesmo assim, depois que você operar, 5 anos depois ela vai voltar, porque não tem cura. Meu irmão, faz mais de 15 anos que eu não tenho uma crise de nada. Deus me curou, eu tinha crise direto, ano sim, ano não, né, Suzane? Eu sofria, parar nos médicos com problema de úlcera. Deus me curou de algo crônico, o médico falou que não tinha cura. Para Deus tem cura, meu irmão. Então eu não sei o que você está vendo, eu não sei o deserto, eu não sei a falta de chuva que está acontecendo, mas eu sei que vai chover, meu irmão, na tua vida. Vai chover bênção, porque foi Deus que falou. E se Deus falou que vai chover nesse mês, vai chover. Então eu tenho bênção na minha família, eu tenho bênção no meu trabalho. Hoje eu tenho a empresa lá 100% minha, graças a Deus. Meus filhos trabalham comigo, tenho genros que trabalham comigo lá. Para a glória do Senhor, Deus tem nos sustentado, apesar de tudo, né? Apesar de todos os intempéries, Deus tem nos guardado e nos abençoado ali, meu irmão. É dali, e aquela promessa que Deus fez lá no início, é daí que eu vou te dar o sustento. É daí que Deus tem me dado o sustento para mim e para minha família. Porque a bênção do Senhor não volta atrás, meu irmão. A palavra de Deus não volta atrás. A palavra do Senhor não volta atrás. Eu não sei se você está enxergando alguma coisa, se você está vendo, se você não tiver nada, não tem problema. Deus é quem te prometeu, Ele vai fazer. Aquela pequena nuvem vai prosperar na tua vida, vai trazer abundância sobre a tua vida, ainda que pareça tão pequeno, mas é ali que Deus vai te abençoar. Mas eu volto a dizer, esteja aonde Deus te colocou. Permaneça aonde Deus te colocou. Porque na hora da dificuldade, o homem tem muito isso. Ele tenta fugir, arrumar meios, caminhos para tentar fugir daquele problema, ou tirar a sua família de alguns problemas, e começa a pular de galho em galho. Sai de um emprego, vai para outro, arruma outra coisa para fazer. E Deus está falando, fica quieto no teu lugar. Aquieta o teu coração. Fala para o teu irmão, aquieta o teu coração, meu irmão. Aquieta o teu coração, porque é Deus que está cuidando de você. É Deus que está cuidando, meu irmão. É Deus que está tratando, meu irmão. Ah, mas está demorando, é Deus tratando. Senhor, trata, Senhor. E quanto mais cedo a gente aprender, mais cedo a gente vai sair da prova, da lição que Deus quer nos dar. Porque muitas vezes a gente precisa. A gente tem que muitas vezes descer, meu irmão. Descer ao pó, pôr a cara no pó e clamar ao Senhor. Senhor, eu preciso, Senhor. Eu preciso da tua misericórdia. Então não desista, meu irmão. Eu não sei o que você precisa para a tua vida. Eu não sei como está a tua vida. Mas eu sei que se você tem vindo nesses domingos, nessa campanha, é porque você está esperando chuva sobre a tua vida. Você está esperando chuva sobre a tua casa. Você está esperando chuva sobre a tua família. Então, meu irmão, Deus cuida de todas as áreas da nossa vida. Então não desista do Senhor, não desista de Deus, não desista daquilo que Deus tem te prometido. Ah, mas já faz tanto tempo que Deus falou, não importa, Deus vai cumprir as suas promessas na sua vida. Olha, eu ainda tenho promessas que Deus fez que eu sei que eu vou viver ainda vou viver promessas que eu tenho na minha vida, que Deus prometeu. Não chegou ainda, não tem problema, Senhor, está no teu tempo, mas todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu me alegrarei, ainda que, como diz a palavra do Senhor, né? Ainda que não haja fruto, ainda que não haja mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o Deus da minha salvação.
Eu queria que você colocasse de pé aí no seu lugar. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Talvez o teu coração tenha, em algum momento, pensado em parar, em mudar, em ir para um outro local, fazer uma outra coisa. E eu vou dizer a você, não era isso que eu ia falar sobre estar no lugar, mas foi isso que Deus me incomodou desde o momento que eu comecei a falar aqui. Fica no lugar aonde Deus te plantou. Fica no lugar aonde Deus te colocou. Porque é aí, mas eu não estou vendo, é aí que Deus vai te abençoar. Seja no teu trabalho. E vou mais longe, seja até na tua casa, na tua família. Não desista da sua família. Não desista da sua família. Fala para esse irmão que está do teu lado, não desista da sua família. Fala para ele assim, ela é de Deus. Sua família é de Deus. Não desista dos teus sonhos. Para muitos, se eu contasse os meus desejos, como meu ex-sócio mesmo, uma vez que eu falei para ele que minha vontade era poder comprar a parte dele, ele virou para mim e disse, você não tem condições. No primeiro momento, aquilo desceu ao meu coração. Me entristeci muito. Foram 2 anos de muito choro, de muito sofrimento ali. Sendo humilhado, sendo... Quem me acompanhou, minha família que estava comigo, sabe o que eu passei. Porque no primeiro momento eu acreditei naquela palavra. Você não tem condições. Mas aí um dia Deus falou, eu estarei contigo por onde quer que andares. Onde você colocar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Onde você colocar as tuas mãos, prosperará. E eu criei nessa promessa. E aquela palavra que tinha entrado no meu coração, eu rejeitei ela depois e não quis mais aquilo. Porque o Deus a quem eu sirvo é maior do que qualquer palavra que o homem possa dizer. Eu não sei se você recebeu alguma palavra que feriu o teu coração, ou um laudo médico, ou uma palavra de alguma pessoa, de um familiar. Mas eu quero dizer para você, a palavra que prevalece sobre a tua vida é a palavra de Deus. Não tem palavra maior, meu irmão. Você não presta para nada. Presta sim, meu irmão. Para Deus você tem valor. Ah, você não produz nada. Em Deus eu vou ser produtivo. Em Deus eu vou prosperar. Não para mostrar para os outros que eu posso, mas para mostrar para os outros que eu tenho um Deus que cuida de mim. Porque enquanto você estiver tentando mostrar que você pode, você não consegue nada. Quando você colocar no teu coração, Ele pode, aí Deus flui através da tua vida e as coisas começam a acontecer. Eu não tenho estudo. Eu fiz até o meu... Hoje já é totalmente diferente. Eu não saberia dizer no tempo de hoje como que é, mas eu fiz até o 2º ano do ginásio, que é a 6ª série. Era a 5ª, 6ª, naquele tempo era isso, né? Era 1º ao 4º, 5ª, fiz até a 6ª série. Não tinha estudo. Mal sabia ler. Eu ainda acho que eu não consigo me expressar muito bem, de vez em quando eu era uma pessoa que não conversava com ninguém. Se a pessoa falava comigo, eu respondia. Se não falasse comigo, hoje tem que tirar o microfone de mim, senão eu não paro de falar. Mas eu era uma pessoa muito introvertida. Não conversava com ninguém, não me relacionava com ninguém. Mas Deus entrou na minha vida e fez chover bênçãos sobre a minha vida. Me mudou não só por fora, mas por dentro também. Eu não sei o que você tem buscado nesse mês de março.
Eu não sei o que você tem aguardado ou esperado de Deus, mas eu sei que eu confio na palavra do profeta de Deus. Esse mês vai chover bênção sobre a tua vida.